Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia. Hoje, o tema que nós escolhemos para que a gente possa refletir juntos é: você tem bloqueios na sua comunicação? Sabe aquela dificuldade de colocar a tua opinião, de falar aquilo que você está sentindo de uma forma assertiva? De colocar ali as tuas emoções, comunicar para outra pessoa. Então esse vídeo é para você. Fica nele até o final, que você vai mudar muita coisa, entender muita coisa dentro de você. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like e compartilhe esse vídeo com aqueles que vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Outras pessoas que também têm essa dificuldade, assim como vocês, de colocar para fora aquilo que está sentindo e aquilo que está pensando. Então, vamos lá! Pessoal, uma das queixas mais comuns que eu tenho aqui no meu trabalho, no consultório que eu acompanho há anos, é a dificuldade de comunicação, a falha de comunicação que existe entre as pessoas, este bloqueio em conseguir externalizar aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, de uma forma assertiva, ou seja, de uma forma certa para as outras pessoas, para as pessoas de convivência, para as pessoas que estão se relacionando. Essa dificuldade é uma dificuldade muito normal e vocês vão entender o porquê que nós temos ela. Na verdade, vamos pensar que muitos dos nossos bloqueios, muitas das nossas crenças limitantes, muitas das nossas dificuldades e desafios que nós temos hoje, eles já foram programados desde a nossa infância. Então, pensando neste bloqueio da comunicação, existem vários fatores que podem influenciar uma pessoa a não conseguir se comunicar. Então, vamos lá. Por exemplo, lá na minha infância, eu pude ter tido um pai repressor, uma mãe repressora. É muito comum, né? Quando a gente é criança, a gente ouvir muitos nãos. Por que ouvir muitos nãos? Porque, na verdade, a criança ela tá nesse movimento de aprender. Ou seja, existe uma diferença, eu costumo falar que existe uma diferença entre educação e a repressão. Mas normalmente, quando a gente é criança, a gente é muito reprimido. Então não senta assim, não fala assim, homem não chora, engole o choro. Então tudo isso já vem desde pequeno e pode ser programado na nossa mente. Então já existe essa questão da repressão desde muito cedo. Pode ser um comportamento aprendido, né? Onde eu observei que minha mãe era uma pessoa muito quieta, que minha mãe deixava tudo sempre pra lá, minha mãe, meu pai, minha avó, alguém da convivência. Não, não fala não, não fala que vai ser pior, né? Ah, deixa pra lá. E aí eu vou engolindo as minhas emoções e com isso eu vou adoecendo, né? Então tem essa questão. Pode ter sido uma outra questão também, então um episódio, uma vivência que trouxe um trauma, que trouxe um bloqueio, quando eu tentei expressar a minha visão de mundo, quando eu tentei me colocar dentro daquilo que eu sinto, porque a comunicação ela é uma externalização, ou seja, a interpretação do meu mundo. Então, quando eu quis colocar aquilo, eu fui reprimido de alguma forma, ou eu apanhei, né? Eu tenho uma paciente que me marcou muito a história dela, que uma vez na sessão, né, ela era uma pessoa muito quietinha, era uma pessoa que não conseguia falar, né, externalizar e colocar aquilo que estava sentindo. Em uma das sessões, ela conseguiu rememorar uma situação onde ela vivenciou com a mãe, que a mãe estava conversando com a vizinha, e ela tentou falar algo, ela começou a chamar a mãe, a mãe foi e deu um tapa na boca dela, né? E disse, cala a boca, nunca mais me interrompa. E ela nunca mais falou, ela nunca mais interrompeu. Então ela criou esse padrão por um bloqueio
né? Por um medo. Então existem vários fatores por a gente não falar, né? A gente vem de uma sociedade onde a gente tem a crença limitante de que a gente tem ali uma origem de um medo, né? Então, se eu falar, eu vou causar um problema, se eu falar, eu vou machucar a pessoa, se eu falar, essa pessoa vai se afastar de mim, se eu falar, eu vou criar uma briga, um atrito, uma situação chata, quando na verdade não, nós precisamos ressignificar que a comunicação, ela é extremamente benéfica, saudável para os relacionamentos. A comunicação, ela não vai eu falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, ou seja, de uma forma assertiva, não vai criar problemas, mas sim trazer soluções. Não vai criar problemas, discussões, mas sim resolver aquilo que não está bem resolvido. É isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa ressignificar, entrar em contato e entender, poxa vida, por que eu não consigo me comunicar? Eu tenho medo, a minha mãe era assim, é um padrão aprendido, independente do que for, eu posso e eu consigo fazer diferente, é isso que a gente precisa colocar em nossa mente. Então, uma das coisas que mais acontece com as pessoas hoje, a dificuldade maior que traz todos os atritos dentro do relacionamento, para mim, sem dúvida, é a falha na comunicação. E ela acontece justamente quando a gente não consegue externalizar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô pensando de uma forma correta, de uma forma assertiva, ou seja, com calma, ou seja, sem trazer ali um grito, aumentando a voz ou algo nesse sentido, algo que seja um equilíbrio para as pessoas, para os relacionamentos e para os casais. Existe um outro lado também de que quando a gente não fala e a gente não externaliza aquilo que a gente está sentindo, a gente deixa de ser a gente. Muitas vezes a gente não fala por medo, a gente não fala por vergonha, a gente não fala não querendo criar situações na nossa cabeça ruins, brigas, e muitas vezes a gente engole as nossas emoções, que causa um bocado de consequências negativas, como por exemplo, somatizar. Psicossomática, o que significa isso? Psique, nossa mente, somática, nosso corpo. A relação entre a nossa mente e o nosso corpo. O que significa isso? Que aquilo que eu não externalizo, que eu não coloco para fora de alguma forma, converte em dor, em doença no meu corpo. A ciência já vem comprovando cada dia mais essa questão da psicossomática, a importância das nossas emoções e como as nossas emoções interferem diretamente no nosso corpo, essa relação direta entre a nossa mente e o nosso corpo. Então, o que acontece? Quando eu não aprendo, porque eu falo que é uma questão de aprendizado, né? Muitas vezes a gente nem tem esse repertório para poder falar. E o autoconhecimento nos traz isso. Então, eu falo que é um caminho que a gente vai trilhando, igual a criança que vai aprendendo a escrever, porque muitas vezes eu nem sei falar. Fala, Carol, eu entendo o que eu preciso falar, mas eu nem sei o que eu falo, não sei como eu falo, não sei de que forma eu me coloco, porque a gente não tem esse repertório. Então, assim como uma criança aprende a escrever, a gente aprende novamente a falar. Porque quando a gente é criança, a gente é muito espontâneo. A gente fala o que dá na telha, o que vem na mente, e a gente é podado, a gente é reprimido, a gente é castrado. E isso acontece naturalmente na nossa sociedade. Então a gente vai se desconectando dessa essência do meu eu e a gente vai entrando em algo do tipo, eu não posso porque é errado, eu não posso porque o outro vai pensar assim, então eu me afasto de mim. Eu me afasto da minha essência. Eu me afasto do meu eu verdadeiro e eu vou me esquecendo, eu vou me perdendo de mim mesmo. Quando eu resgato a questão da minha comunicação de uma forma assertiva, sempre assertiva, eu também resgato o meu eu, a minha essência, a minha real verdade, consciência, de fato a minha identidade de quem eu sou.
Isso é lindo, isso é o que a gente veio fazer aqui. É isso que a gente tá aqui, pra gente se conectar e pra gente ser a gente. De fato, sem medos, sem crenças, sem programações, se libertar de toda essa caqueira, de toda essa sujeira que no decorrer dos tempos, dos anos, até de outras vidas, nos foram colocados. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Um beijo no coração, gratidão e namastê!